Olá, amigos da história, estou de volta. Sem dúvidas, Monteiro Lobato foi um dos maiores escritores que o Brasil já teve. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi sua maior obra de destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Ao lado da literatura infantil, Monteiro também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba quando da crise do café. Lobato também foi jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia de Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos. Na década de 20, Lobato esteve nos Estados Unidos e se encantou com o progresso daquele país. Voltando ao Brasil mais tarde, tentou modernizar o Brasil. Entre seus projetos estava sua empresa, que trabalhou muito para encontrar petróleo no Brasil. Infelizmente, Lobato acabou tendo problemas com Getúlio Vargas. Isto tudo acabou contribuindo para que seus últimos anos fossem muito tristes. É este o vídeo de hoje, a história de Monteiro Lobato, o pai do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Antes de ser um escritor famoso, Lobato foi fazendeiro. Com a morte de seu avô, ele herdou a fazenda Buquira, uma propriedade de quase 2.000. A luta pela exploração do petróleo iria consumir 10 anos da vida do escritor, todo o seu dinheiro e o capital de milhares de pessoas. Um fracasso maravilhoso. Deu prejuízo a muita gente e o Lobato, coitado, ficou preocupado com aquele dinheiro perdido do povo. Pois é, porque ele punha todo o dinheirinho que ele tinha, conseguia, ele punha no negócio. Uma dessas cartas acaba provocando a sua prisão. Dias antes de morrer, ele pedia ao povo que apoiasse a campanha "O petróleo é nosso". Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1822. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela literatura, tendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô Visconde de Tremembé lidos. Desde criança, Lobato já mostrava seu temperamento inquieto e aos 10 anos escandalizou sua família, tradicionais fazendeiros do Vale da Paraíba e amigos do imperador Pedro II, quando se recusou a fazer a primeira comunhão. O menino fez seus primeiros estudos em sua cidade natal. Em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo no Instituto de Ciência e Letras. Em 1898, ficou órfão de pai e logo em seguida perdera sua mãe, ficando aos cuidados do avô. Ao nascer, Lobato foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato. Mas, após a morte do pai, em 13 de junho de 1898, ele queria usar a bengala que pertencia ao pai e tinha as iniciais JBML gravadas no topo do castão. Por isso, resolveu mudar de nome para que suas iniciais fossem iguais às do pai e desde então passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Sob a imposição do avô, em 1990, o escritor ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora preferisse estudar Belas Artes. Nesse período, morava em uma república de estudantes localizada no centro de São Paulo, junto com os amigos Godofredo Rangel, Lino Moreira e Raul de Freitas. O grupo sempre se reunia para cuidar da vida literária e escrevia para um jornal publicado em Pindamonhangaba, de propriedade de Benjamin Pinheiros. Usando então vários pseudônimos, faziam oposição ao prefeito da cidade. Monteiro manteve uma amizade duradoura com Godofredo Rangel e trocaram correspondências por 40 anos, que mais tarde foram reunidas em um livro chamado A Barca de Gleisler.
Lobato escrevia também para o jornal da faculdade, quando já mostrava sua preocupação com as causas nacionalistas. Na festa de formatura em 1904, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Neste mesmo ano, voltou para Taubaté. Prestou concurso para a promotoria pública, assumindo cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Em 1911, ele perdeu seu avô, herdando a fazenda Buquira, para onde se mudou, pretendendo ser fazendeiro. Começou a escrever o conto O Boca Torta, que seria o primeiro de uma série que mais tarde foram reunidos sob o nome de Urupês. Em 12 de novembro de 1912, foi publicado no jornal O Estado de São Paulo uma carta que Monteiro Lobato havia enviado à redação, intitulada Velha Praga, que causou grande polêmica, pois criticava as queimadas, a ignorância e a miséria do caboclo, que assim prejudicavam o desenvolvimento da agricultura na região. No ano de 1917, ele vendeu a fazenda e foi morar em Caçapava, quando fundou a revista Paraíba. Nos 12 números publicados, teve como colaboradores Coelho Neto, Olavo Bilac, Cassiano Ricardo, entre outras importantes figuras da literatura. Nesse mesmo ano, comprou a Revista do Brasil, de programa nacionalista. Tornou-se editor e publicava seus artigos. Transformou a revista em um núcleo de defesa de cultura nacional. No dia 20 de dezembro de 1917, Lobato publicou no jornal Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, quando criticou os quadros de Anita Mafaldi, pintora paulista recém-chegada da Europa, onde lhe custou a ruptura com os líderes da Semana de Arte Moderna. Em 1918, Monteiro publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês, quando traçou então a paisagem das cidades por onde passou e o perfil do Jeca Tatu, um caipira apontado pela pobreza, pelo marasmo e pela indolência que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. A figura do Jeca Tatu, descrita por Monteiro Lobato, chamou a atenção de Rui Barbosa, que o citou em um discurso na campanha presidencial de 1918. A obra se tornou famosa e a polêmica sobre a veracidade da figura do Jeca Tatu se espalhou por todo o país, para alguns fiel e para outros exagerada. Na quarta edição do livro, Lobato pediu desculpas ao homem do interior. Este Jeca Tatu mais tarde iria inspirar Mazzaropi para criar seu tão famoso personagem. Entusiasmado com o sucesso de Urupês em 1919, o escritor fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida, publicou Saci e, mais tarde, O Marquês de Rabicó. As obras infantis fizeram grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1924, a Revolução Paulista levou sua editora à falência. Depois de vender tudo, Lobato e o amigo Octales fundaram outra editora só para imprimir livros didáticos, a Companhia Editora Nacional. Mudou-se então para o Rio de Janeiro. Contra as pretensões empresariais de Monteiro Lobato, erguiam-se interesses poderosos e a Itabira Iron defendia para si o monopólio do ferro brasileiro e procurava a qualquer custo forçar o governo a lhe assegurar o privilégio. No ano de 1927, o escritor mudou-se para os Estados Unidos e lá residiu por 4 anos, em missão diplomática.
Com seu talento comercial, ele pôde constatar a lentidão do desenvolvimento brasileiro mediante o gigante crescimento americano. De regresso para o Brasil, inaugurou várias empresas de ferro e petróleo para fazer perfuração, no intuito de desenvolver o país economicamente. Escreveu 2 livros sobre estes assuntos, Ferro, de 1931 e O Escândalo do Petróleo, de 1936. Neste, documenta os enfrentamentos na busca de uma indústria de petróleo independente. A política do governo de Getúlio Vargas era não perfurar e não deixar que se perfure. Proibiu e recolheu os exemplares disponíveis. Após implantar a Companhia Petróleos do Brasil e graças à grande facilidade com que foram subscritas suas ações, Monteiro fundou várias empresas para fazer perfuração de petróleo que visava perfurar próximo da fronteira com a Bolívia, país vizinho que já se encontrava petróleo. Com isso, Lobato prejudicou os interesses de gente muito importante na política brasileira e de grandes empresas estrangeiras. Começava a luta que o deixou pobre, doente e desgostoso da vida. Havia interesse político no Brasil em dizer-se que no Brasil não havia petróleo. Tendo-os como adversários, Monteiro passou a enfrentá-los publicamente. Durante 10 anos, seu tempo foi dedicado integralmente à campanha do petróleo e sua sobrevivência garantiu-se pela publicação de histórias infantis e tradução magistral de livros estrangeiros. O escritor teimava em dizer que era preciso explorar o petróleo nacional para dar ao povo um padrão de vida à altura de suas necessidades. Tentou sem êxito organizar uma companhia de petróleo mediante subscrições populares. O escritor, durante 10 anos envolvendo-se com petróleo, perdeu toda a sua fortuna e também a de pessoas que investiram. Por contrariar interesses de multinacionais, o escritor foi preso em 1941 no presídio Tiradentes, onde ficou por 6 meses. Saiu da prisão, mas continuou perseguido pela ditadura do Estado Novo. Mesmo em liberdade, Monteiro Lobato não teve mais paz em sua vida. E seu filho mais velho, Edgar, morreu em fevereiro de 1942, exatamente 3 anos depois do falecimento de seu outro filho, Guilherme. A morte dos 2 filhos de Lobato o abalou profundamente. No ano de 1908, no dia 28 de março, Monteiro casou-se com Maria Pureza de Castro Natividade, a Purezinha. Ela nasceu em 1885 e faleceu em 1959, com 74 anos de idade. Deste casamento, eles tiveram 4 filhos. Marta, que nasceu em 1909 e faleceu em 1996, com 87 anos de idade. Edgar, que nasceu em maio de 1910 e faleceu em 1943, portanto com 32 anos de idade. E Guilherme, que nasceu em 1912 e faleceu em 1938, com apenas 26 anos de idade. E Ruth, que nasceu em 1916 e faleceu em 1972, com 56 anos de idade. Lobato perdeu 2 filhos em menos de 6 anos, Guilherme em 1938 e Edgar em 1943. Os 2 não resistiram à tuberculose. Abalada pelos acontecimentos, pela perda dos 2 filhos, sua esposa Purezinha se interessou pelo espiritismo e passou a realizar experiências, comunicação com as almas, em sessões onde ela se comunicava com os mortos. As mulheres da família de Lobato eram bem mais chegadas ao espiritismo, considerada por Lobato a religião do amanhã. A aproximação com a religião tinha muito mais peso da dor e da vontade de se conectar com os filhos que morreram.
Dessas sessões faziam parte a esposa de Edgar, além das irmãs Marta e Ruth. Lobato não podia participar das sessões, pois tinha energia ruim. Infelizmente, as companhias de Lobatos foram liquidadas e a censura da ditadura fez com que Lobato se aproximasse dos comunistas. O escritor tornou-se diretor do Instituto Cultural Brasil, o RSS, mas foi obrigado a se afastar do cargo em setembro de 1945, quando foi levado para ser operado às pressas de um cisto no pulmão. Abalado com tudo que tinha acontecido em sua vida, após perder quase toda a sua fortuna, Lobato, em 1946, mudou-se para Buenos Aires, Argentina, atraído pelos belos e gordos bifes e pelo magnífico pão branco e fugindo da escassez que assolava o Brasil. No entanto, Lobato era apaixonado pelo Brasil e em 1947 retornou. Devido a tantos problemas que o escritor passou, em abril de 1948, ele sofreu um primeiro espasmo vascular que afetou a sua motricidade. Mesmo assim, afiliou-se à revista Fundamentos e publicou os folhetos de Quem é o Petróleo na Bahia e Georgismo e Comunismo. 2 dias após conceder a Murilo Antunes Alves, da Rádio Record, a sua última entrevista, na qual defendeu a campanha de O Petróleo é Nosso, Monteiro Lobato sofreu um segundo espasmo cerebral e morreu às 4 horas da madrugada, ao lado de sua esposa Purezinha, sua filha Ruth e o assessorista Antônio Augusto, que havia ido até eles em resposta aos gritos de Ruth por ajuda. No dia 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade, sob forte comoção nacional, seu corpo foi velado na Biblioteca Municipal de São Paulo e o sepultamento realizado no Cemitério da Consolação. Infelizmente, todos esses problemas na vida de Monteiro Lobato, a perda dos filhos, o fracasso de sua empresa de petróleo, a sua prisão acabou contribuindo para seu triste fim e sua morte, já que ele veio a falecer devido a problemas cardíacos. Na época, para fundar sua empresa de petróleo, Monteiro Lobato conseguiu dinheiro com muitos empresários e amigos, e todos eles esperavam um grande retorno. No entanto, foi um fracasso, pois o presidente Getúlio Vargas não queria que a empresa dele prosperasse. Acontece que os equipamentos para procurar petróleo, que pertenciam então à empresa de Monteiro Lobato, eram muito fracos. Em sua homenagem, no dia 18 de abril, dia de seu nascimento, é comemorado o Dia Nacional do Livro. Fica aqui nossa homenagem por tudo de bom que ele fez por nossa literatura. Apesar da importância do autor para a literatura infantil do país, sua obra é constantemente tema de debates devido à presença de elementos racistas nas histórias. Ele morreu neste mesmo apartamento, madrugada do dia 5 de julho, triste e cansado. Dizia-se vivia como um derrotado por causa do fracasso de suas campanhas, mas o país inteiro chorou a perda do seu maior contador de histórias. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que você acha da história de Monteiro Lobato. Deixarei agora na tela final uma playlist completa com histórias sobre personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Clique e confira. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei!